Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 441. O dia passou num piscar de olhos, mas não daquele jeito arrastado. Era daquele jeito com muita coisa para fazer, muitos lugares para ir e caos suficiente para manter Harry em movimento. Em algum momento entre poções preparadas de última hora e trocas de piadas sobre pergaminhos encantados, aconteceu a próxima leva de momentos. Primeiro veio Hannah. Ela o abordou pouco antes da aula de herbologia, com o cabelo preso por uma fita que provavelmente combinava com uma das luvas reservas da Sprout. Ela não disse muita coisa, apenas lhe entregou um bilhete cuidadosamente dobrado e ergueu uma sobrancelha como se ele devesse saber o que fazer com aquilo. E ele sabia. Estufa 4, dizia a placa. Era só isso. Ele apareceu depois da aula. Ela já estava lá, parada entre os arbustos esvoaçantes como se pertencesse àquele lugar. Quando ele a chamou, ela se virou com as bochechas rosadas e as mãos ainda um pouco sujas de terra por ter plantado. Ele se aproximou dela, roçando a palma da mão nas folhas de um arbusto esvoaçante. Você apareceu, disse ela, claramente sem surpresa. Harry lançou-lhe um olhar rápido. Você escreveu como se fosse uma ordem. Você é péssimo em ignorar essas coisas. Eu sou. Ela limpou as mãos na saia, deixando marcas de composto que não pareciam incomodá-la. Pensei que talvez você estivesse muito ocupada salvando a escola. Terminei cedo, disse ele. Tinha tempo antes do chá. Ela abriu a boca, mas Harry a interrompeu, aproximando-se dela. Eu queria dizer uma coisa, disse ele, olhando-a atentamente. Hannah piscou. Seus dedos apertaram levemente a barra da manga. Você não vai estragar, vai? Ele deu uma risadinha. Depende do que isso seja. Você e eu. Isto. Ela gesticulou vagamente para o ar doce como terra entre eles, o ritmo lento e honesto que criavam em conversas e danças furtivas. Gosto desta sensação. Harry assentiu com a cabeça. Eu também. Mas acho que está na hora de parar de tratar momentos como esses como se fossem apenas acidentes felizes. Hannah esperou. Você se lembra daquele baile? Perguntou ele. Baile de inverno. Todo mundo girando em camadas de absurdos. Mas você. Seu sorriso vacilou. Você foi autêntica. Me perguntou diretamente. Você está mesmo gostando disso? Ela sorriu, a lembrança iluminando suas bochechas. E eu estava, disse ele. Porque era você. Sua garganta se contorceu em meio ao silêncio. Você foi quem nunca pediu mais do que eu podia dar, continuou ele, mas mesmo assim deu. Calma, tempo, gentileza, coisas que eu esqueço que tenho o direito de ter. Hannah, sem piscar, sussurrou. Isso soa muito como amor. Pode ser, disse ele. Ainda estou pensando nisso. Mas sei que não quero que seja algo temporário. Ótimo, disse ela com voz leve. Porque eu estraguei minha saia favorita para isso, sabe? Harry sorriu. Acha que vale a pena? Acho que sim, disse ela. Ele a beijou então, sem pressa, sem drama. Exatamente o tipo de beijo que combinava com a estufa 4, entre arbustos esvoaçantes e saias listradas, e a emoção silenciosa de ser vista. Luna o encontrou sozinho naquela noite. Ela tinha o hábito de aparecer quando os pensamentos de Harry estavam mais confusos, mas nunca se impunha. Apenas ficava parada em silêncio até que ele a notasse, como se estivesse esperando que ele terminasse o labirinto mental em que estava se metendo. Dessa vez era perto do lago. O crepúsculo se instalara num silêncio lilás, a superfície da água salpicada pelo reflexo da luz das estrelas e pelo lento piscar das tochas do castelo. Luna estava descalça sobre uma rocha coberta de musgo, os sapatos pendurados numa das mãos, os dedos dos pés se mexendo no ar fresco como se estivesse escutando algo debaixo da terra. Você sempre encontra as melhores pedras, disse Harry, com as mãos nos bolsos. Luna inclinou a cabeça para ele, um sorriso lento e caloroso desabrochando. O segredo é não olhar. As pedras são tímidas. Você tem que deixar que elas venham até você. Harry soltou uma risada discreta e aproximou-se, tomando cuidado com as botas na margem úmida. E o que esta lhe disse? Que você chegaria em breve, respondeu ela com total sinceridade. Ele desviou o olhar por um instante, o olhar percorrendo o lago. Poucas pessoas esperariam no frio apenas por um palpite. Eu não sou como a maioria das pessoas, disse Luna, como se confirmasse um fato já conhecido. Ele assentiu com a cabeça. Não, você não é. Ela ofereceu-lhe a mão, ainda úmida por ter se equilibrado sobre a pedra. Ele a aceitou. No início não disseram nada, apenas ficaram juntos, o vento acariciando seus cabelos, as luzes do castelo piscando como estrelas sonolentas sobre a água. Ele se virou para olhá-la. Você é importante como uma bússola. Quando tudo mais está torto, você aponta para a direita. Ela piscou, depois deu um pequeno suspiro de satisfação. Suponho que isso significa que vou manter o título de imperatriz, então. Harry sorriu. Só se você prometer não construir um trono com tampas de caldeirão. Sem promessas, disse ela, mas seus dedos se entrelaçaram nos dele como sempre fora sua intenção. Eles finalmente se sentaram, a rocha fria sob eles, mas nenhum dos dois se afastou. Luna apoiou a cabeça no ombro dele e ele se aconchegou ali. Você me disse uma vez que força não tem a ver com poder, ela murmurou. Que tem a ver com confiança. Eu lembro. Acho que você ainda está aprendendo isso por si mesmo. Harry deu uma risadinha suave. Provavelmente sempre será assim. Tudo bem, disse ela. Vou te lembrar. A lua surgiu por trás das torres, lançando um brilho pálido sobre ambas. Em algum lugar, o lago ondulava como se agitado por mãos invisíveis. Estamos bem? Perguntou ele em voz baixa. Luna não se mexeu, mas sua voz era mais clara que a brisa. Nós somos Luna e Harry. E isso sempre foi mais do que suficiente. E de alguma forma, isso resolveu tudo. Eles não se beijaram. Não naquele momento. Mas o silêncio entre eles parecia a promessa de algo que já estava florescendo, lento, estranho e certo. Pansy o encontrou um dia depois.
Desta vez, ela garantiu que ninguém pudesse estragar seu momento. Ela o conheceu na torre de astronomia, não por acaso. O bilhete que ela deixou na mochila dele dizia simplesmente: as estrelas ficam mais nítidas quando você para de fingir que não precisa olhar para cima. Típico da Pansy. Enigmática e dramática. Harry apareceu mesmo assim. Ela já estava esperando, empoleirada no parapeito como se fosse dona da noite. Finalmente, disse ela sem se virar. Tive que ter certeza de que não seria atraído para outro ritual baseado no vento, disse Harry, aproximando-se. Pansy olhou para ele de soslaio. Você está atrasado. Você é dramático. É por isso que você gosta de mim. Discutível, disse ele. Ela se virou completamente, o luar iluminando suas maçãs do rosto, ao mesmo tempo intenso e suave. Não, não é. Harry não respondeu. Em vez disso, caminhou até ficar ao lado dela, apoiando os cotovelos na borda. As estrelas brilhavam com uma nitidez impressionante. Aquele tipo de céu que faz você se sentir pequeno e teimoso ao mesmo tempo. Você acredita em destino? Perguntou ela. Às vezes, disse Harry. Outras vezes acho que são apenas pessoas fazendo escolhas ousadas e fingindo que era para ser assim. Isso parece algo que Daphne diria. Ele sorriu. Provavelmente sim. Pansy deu-lhe uma leve cutucada com o ombro. Sabe, eu detesto como você é fácil com todo mundo. Obrigado? Estou falando sério. Você os deixa entrar tão facilmente. Como a Tracey com seus quebra-cabeças idiotas. Ou a Hermione com seus livros. Ou a Luna com sua entropia de cachecol. Você dá pedaços para todo mundo. Harry olhou para ela com a testa ligeiramente franzida. Você acha que eu não te dei nada? Não, disse ela com a voz mais suave. Acho que você me deu um pedaço tão afiado que continuo me cortando. E continuo voltando para pegar mais. Seguiu-se um silêncio. Não era pesado, apenas cauteloso. Então Harry disse, você não é fácil, Pansy. Mas você é importante. E eu te vejo, mesmo quando você se apresenta. Principalmente nesses momentos. Pansy inspirou profundamente como se aquilo tivesse doído. Ou talvez ajudado. Repita isso. Eu te vejo. Ela fechou os olhos, apenas por um instante. Você sempre faz isso. Mesmo quando estou tentando não ser vista. Especialmente então. Ela abriu os olhos, aproximou-se, invadindo o espaço dele como se o desafiasse a recuar. Ele não recuou. Então ela se inclinou para frente. O beijo foi curto. Intenso, mas não raivoso. Encenado sim, mas genuíno no fundo. Quando ela se afastou, Harry ainda não havia se mexido. Isso estará no profeta amanhã de manhã, disse ela com um ar presunçoso e ofegante. Só se eles perceberem o quão bem você estava, respondeu ele. Pansy piscou, depois riu, uma gargalhada plena e desenfreada. Merlin, você é uma encrenqueira. Só para você. Com certeza. Eles ficaram lado a lado, nenhum dos dois realmente pronto para ir embora. Acima deles, as estrelas observavam sem piscar. E pela primeira vez, Pansy não precisava dos holofotes. Ela tinha Harry olhando para ela como se ela fosse o próprio céu noturno. Ela o encontrou encostado na grade do campo de quadribol. Gina não hesitou. Pulou para a grade ao lado dele, equilibrando-se como se fosse algo natural. Imaginei que você estaria refletindo em algum lugar bonito. Harry lançou-lhe um olhar. Estava a pensar em ficar de mau humor no corredor, mas as estrelas insistiram muito para que eu fosse para o exterior. Ela deu um sorriso irônico. Ótimo. Odeio ficar emburrada pelos corredores. Retratos demais. Ela então inclinou-se ligeiramente para trás, segurando a borda do corrimão com as mãos. Eu também vou ter direito a um discurso. Ela respirou fundo, com a voz trêmula no final, e disse, espere, deixe-me dizer isto primeiro. Harry olhou para ela e assentiu com a cabeça. Lembra daquela vez em que você nos levou, a mim e a Luna, para ver unicórnios na Floresta Proibida? Harry deu um pequeno sorriso. Sim, tivemos que sair mais cedo por causa de um zumbido estranho. Ela assentiu com a cabeça, engolindo em seco visivelmente. Naquela época, aquela música não apenas me atordoou. Ela me mostrou uma imagem. Harry ficou paralisado. Naquele momento, ele presumiu que a estranha melodia fosse alguma tentativa de legilimência, perigosa o suficiente para arrastar Gina e Luna pelos braços sem hesitar. Ele não ousara olhar para trás, muito menos questionar aquilo em voz alta. Mas ao ouvir Ginny dizer isso agora baixinho, com a voz tremendo um pouco, ele percebeu que não havia compreendido o quanto aquilo a tinha afetado. Ele se virou para ela com as sobrancelhas franzidas. O que você viu? Você ainda está vendo? Ela corou desviando o olhar, mechas de cabelo balançando ao vento como se tentassem escondê-la. Sim, algumas noites. Harry aproximou-se sem pensar, pousando a mão delicadamente em seu cotovelo. Gina, o que foi? Ela expirou pelo nariz, agora mais envergonhada do que assustada, e disse baixinho, eu vi um casamento. O seu e o meu. E não foi estranho. Pareceu inevitável. Isso o deixou perplexo. Não era uma brincadeira. Ela não estava zombando. Sua voz era firme, mesmo que suas bochechas estivessem quentes. Harry piscou, depois deu uma risada curta e incrédula, mas não soou como deboche. Apenas, atônito. Tem certeza de que não foi apenas uma visão distorcida causada pelo feitiço? Talvez fosse para te confundir. Ginny finalmente olhou para ele, com o queixo agora erguido em desafio. Eu também pensei isso. Nas primeiras vezes, eu dizia a mim mesma que era coincidência. Mas não era como um sonho. Era acolhedor, real. Ele segurou a mão dela, os dedos se curvando em torno dos dela como se fosse algo natural. Isso me faria o homem mais feliz da Terra, Ginny. Ela o encarou com um olhar fingidamente desconfiado. Quantas vezes você foi mais feliz com seu harém? Harry caiu na gargalhada, sem nem fingir que não gostava. Tenho sorte de vocês todos me amarem. Gina revirou os olhos. Isso não é uma defesa, Potter. Isso é causa estatístico. Ainda funciona. Ela lançou-lhe um olhar de soslaio e em seguida sorriu apesar de si mesma. Muito bem, então. Digamos que você não seja totalmente ruim com sentimentos. O que você realmente gostaria? A expressão de Harry mudou. A alegria deu lugar a algo mais calmo e acolhedor.
Sinceramente, um futuro que se parece com aquela floresta. Os unicórnios e todos nós. Ginny olhou para o campo, o fantasma daquela lembrança piscando em sua mente. Você acha que conseguiremos isso? Depois de tudo? Ele não respondeu imediatamente. Apenas se inclinou levemente para o lado dela, o ombro roçando no dela. Nós lutamos por isso. Isso não significa que não merecemos. Ginny inclinou a cabeça na direção dele, algumas mechas de cabelo balançando ao vento. Você está ficando bom nisso, sabia? O que é ser sábio por acidente? Não, disse ela, sorrindo. Deixar as pessoas entrarem. Ela se levantou, equilibrando-se no corrimão novamente como se não acreditasse muito em cair. Você ainda me deve uma revanche, disse ela. Quadribol. 1 contra 1. Nada dessa bobagem nobre de me deixar ganhar. Harry sorriu, parado ao lado dela. Fechado. Mas você vai se arrepender quando eu varrer o céu com você. Ela não pestanejou. Esperança. Talvez. Capítulo 442. Então chegou o dia dos namorados. O castelo estava um pouco fora de controle, com rosas flutuantes, biscoitos em forma de coração e pelo menos 3 serenatas nos corredores que só pelo volume já deveriam ser proibidas. Harry conseguiu escapar de todas, de alguma forma. Talvez as pessoas simplesmente já soubessem se comportar melhor. 8 garotas, um Harry Potter. Parecia uma piada de mau gosto, mas era bem real. Ele não estava se gabando disso, nem se esquivando. Apenas, lidando com a situação. Daphne cuidou da programação como uma funcionária do Ministério em missão. Horários definidos, locais definidos, até um plano de revezamento para evitar encontros. Entre as garotas. Era um caos organizado, mas funcionou. Por pouco. E então lá estava Astoria, determinada a garantir seu momento como se o tivesse conquistado por direito de sangue. Ela estava parada no meio do corredor, de braços cruzados, batendo o pé e com aquele olhar fulminante que aperfeiçoara ao observar a irmã. Não aceito isso. Ainda não tivemos o nosso momento, ela retrucou, estreitando os olhos enquanto Harry passava por ela já com o casaco vestido. Ele mal diminuiu o passo, apenas estendeu a mão e deu um rápido tapinha na testa dela. Você ainda é muito jovem. Mais alguns anos e veremos. Astoria bateu o pé no chão atrás dele, claramente desapontada, mas não discutiu mais. Apenas bufou e o seguiu, murmurando algo sobre a idade ser uma restrição social inventada por velhos inseguros. Harry a ignorou e continuou andando. Ele tinha um encontro marcado, um que não envolvia jovens Greengras tentando se infiltrar na lista de convidados como se fosse um evento do torneio tribruxo. Ele chegou à borda das proteções do castelo e ajeitou o cachecol, sentindo o vento frio e cortante incomodar. Daphne esperava perto da entrada da Dedos de Mel. Ela não estava muito arrumada, nunca se importou com extravagâncias, mas seu casaco era novo, verde escuro e sob medida, dando a impressão de que ela dirigia um departamento do ministério em vez de estar na fila de um encontro do 5º ano. Seu cabelo estava preso de lado com uma pequena presilha em forma de serpente. Sutileza típica da Sonserina. Você não teve pressa, disse ela quando ele se aproximou. Eu estava ocupado negando a uma criança o acesso ao harém. Daphne revirou os olhos. Astoria de novo? Ela é persistente, disse Harry. Ela é uma Greengras, respondeu Daphne, como se isso explicasse tudo. Vamos lá, eu reservei o Detricups. Mesa tranquila, privacidade de verdade. Eles caminharam pela rua de paralelepípedos. A maioria dos estudantes já havia se acomodado nas lojas ou se dirigido para Zoncos e a papelaria Scrivenshaft. A vila estava repleta da típica decoração de Dia dos Namorados, corações flutuantes, guirlandas brilhantes e gente demais achando que uma serenata do lado de fora de uma casa de chá era sinal de charme. O bar Tricups ficava escondido atrás da rua principal, um pouco acima de uma colina, com janelas foscas e luzes encantadoras que mudavam conforme a hora do dia. Ao chegarem à porta do The Tricups, Harry parou, com os olhos percorrendo a praça da vila logo abaixo. A leve nevasca recomeçara, cobrindo as pedras da rua e envolvendo o ar com aquele silêncio suave que só a neve fresca trazia. Através dela, ele avistou um pequeno grupo de pessoas perto da fonte. Neville estava ali, inconfundível mesmo com o cachecol puxado até a metade do queixo, de mãos dadas com ninguém menos que Fleur Delacour. Seus cabelos loiro-prateados brilhavam mesmo sob o chapéu, e ela se inclinou para ele com um sorriso que provavelmente despertava instintivamente a inveja de todos os garotos num raio de 3 metros. Daphne seguiu seu olhar e soltou um assobio baixo. Ainda não consigo acreditar que ele conseguiu fazer isso. Harry deu um meio sorriso irônico. Ele não fez nada. Ela que o escolheu. Verdade. Mesmo assim, mal posso esperar para que alguém escreva sobre isso. Herbologista silencioso doma vela. Euléria, disse Harry. Talvez até vendesse para o profeta. Mais adiante, perto da padaria, Blythe e Nott estavam de pé, vestidos de forma desajeitada, mas aceitável, ladeando 2 garotas que Harry reconheceu da Corvinal e da Lufa-Lufa. Megan Jones, toda cacheada e com muito brilho labial, havia retornado a Hogwarts para o 2º semestre. Gina jurava que Blythe tinha algo a ver com isso, mas ninguém podia provar. Ela não parava de falar com Blythe, enquanto Sully caminhava ao lado de Nott, sem dizer muita coisa, apenas acenando educadamente com a cabeça. Harry ergueu uma sobrancelha. Ora. Parece que finalmente pararam de ficar de mau humor no dia dos namorados. Daphne zombou. Mal olha para Blythe, ele está suando até a gola da camisa. E Nott está andando como se tivesse pegado esses sapatos emprestados. É porque ele fez isso. De Neville. Do outro lado da rua, Cedric e Cho passavam em frente a Dedos de Mel, rindo de algo que claramente deixará Cedric envergonhado. Fred e George não estavam muito atrás, Fred com Angelina Johnson, George com Alice Spinner. Os gêmeos usavam cachecóis vermelhos iguais, como se alguém precisasse de ajuda para distingui-los. Harry os observou por mais um segundo, depois se virou para Daphne. Muito bem, vamos fingir que somos normais por 1 hora.
Fale por si mesma, disse ela, abrindo a porta. Eu trouxe anotações. Lá dentro, o Tricups tinha aquele silêncio que sugeria riqueza antiga e guardanapos encantados. Uma lareira crepitava na parede do fundo, e as mesas estavam suficientemente espaçadas para desencorajar conversas alheias. Perfeito para um encontro romântico ou um assassinato silencioso. Qualquer uma das opções serviria. A mesa reservada por eles ficava perto da janela. Um pequeno cartão sobre a mesa tinha o nome Greengrass e Guest escrito em uma caligrafia impecável. Sutil, disse Harry, puxando a cadeira para ela. Daphne ergueu uma sobrancelha. Você quer sentar de novo num sofá coberto de crochê, como fazíamos na casa da Madame Puddifoot? Merlin não. Os menus já estavam abertos por magia, flutuando levemente sobre os pratos. Harry examinou o seu, com os lábios tremendo. Algo que não seja rosa? Daphne cantarolou. Canto inferior. Cordeiro estufado com molho de ervas. Parece seguro. Um garçom apareceu como se tivesse sido chamado. Estão prontos para pedir? Harry fechou o cardápio. Cordeiro para os dois. Sem bebidas ainda. Harry olhou para ela inexpressivo. Imagino que vou comer com você e a sobremesa com a próxima, certo? Ou vou ter que comer 8 refeições seguidas? Daphne abriu o guardanapo com um movimento rápido e o colocou no colo com toda a solenidade de uma matrona de sangue puro. Não faça drama. Tracy vai te encontrar para a sobremesa e o café. Você vai sobreviver. Por pouco. Estou a uns 2 encontros de precisar de uma poção calmante. Ela nem sequer levantou os olhos. Você já preparou uma? Eu vi no seu bolso. Harry deu uma risadinha. Claro que sim. O garçom trouxe os pratos, cordeiro assado, batatas crocantes nas bordas e algo vagamente verde tentando parecer importante ao lado. Daphne olhou para a comida e depois para Harry. Não suponho que você tenha se lembrado de pular o almoço? Não tive tempo. Susan me encurralou na biblioteca para aquela última rodada de anotações. Ótimo, disse ela. Significa que vou ficar com um encontro sem graça. Por favor, disse Harry, já cortando o cordeiro. Sou a personificação do charme, independentemente da digestão. Daphne lançou-lhe um olhar muito seco, mas mesmo assim sorriu. Eles comeram em um silêncio tão profundo que não precisava de nada para preencher. O tilintar dos talheres, o murmúrio de conversas discretas vindas de outras mesas, o ocasional ruído da cozinha atrás da porta dos funcionários. Harry não era fã de restaurantes sofisticados, mas este não lhe dava vontade de lançar feitiços. Isso era uma vitória. No meio da refeição, Daphne falou novamente. Você sabe que Tracy está planejando alguma coisa. Claro que sim. Que tipo de algo? Ela não quis dizer, mas fez questão de me avisar que eu me arrependeria se ultrapassasse o tempo estipulado. Harry tomou um gole de água. E no entanto, aqui está você já insinuando que pode exagerar. Gosto de ser difícil. É o seu charme falando? É meu direito de nascença. Harry deu um sorriso irônico. Lembre-me de enviar um bilhete de agradecimento para sua mãe. Daphne ignorou isso, concentrada em seu cordeiro como se ele pudesse revelar segredos de estado se ela o cortasse o suficiente. Ele recostou-se ligeiramente, mastigando. Toda essa coisa do Dia dos Namorados. Parece um experimento social de Hogwarts. Bem, você disse que não queria escolher. Então, nós decidimos que não facilitaríamos as coisas. Pensei que vocês estivessem brincando. Ela enxugou a boca com um guardanapo. Meninas não brincam em serviço. Depois de terminarem a refeição e darem um passeio tranquilo de Dia dos Namorados, Daphne pegou no braço dele. No pé da colina, ela parou e o puxou pela lapela do casaco. Ele se inclinou antes que ela pudesse dar outra alfinetada, pegando-a num beijo. Nada prolongado, os lábios dela se curvaram levemente quando ele se afastou. Ela não reclamou. Vai, disse ela, ajeitando a gola com falsa dignidade. Antes que a Tracy apareça com um cronômetro na mão. Ele fez um rápido gesto com 2 dedos e saiu correndo pela rua coberta de neve, com o cachecol puxado para cima. Capítulo 443. Tracy estava na extremidade tranquila da vila, sentada no banco transfigurado que Harry havia feito anos atrás. Ainda se mantinha em melhor estado do que a maioria dos móveis de Hogwarts. Coberto de runas gravadas e feitiços de aquecimento, permanecia confortável e aconchegante apesar da neve ao redor. O vento também não o incomodava, outro feitiço que ela insistia em usar. Ao vê-lo se aproximar, seu rosto se iluminou completamente. Sem qualquer sutileza, Harry retribuiu o sorriso, caminhando a passos largos pela trilha coberta de neve, com o cachecol esvoaçando levemente atrás dele. Você se lembrou de onde me encontrar, disse ela quando ele parou em frente a ela. Você está sentado em um banco que tem mais encanto do que a Firebolt. Não é exatamente difícil de não notar. Tracy deu um tapinha no espaço ao lado dela. Mesmo assim, você se lembrou. Ele sentou-se no banco ao lado dela. Não ia esquecer. Você teria me amaldiçoado. É verdade, disse ela, apertando a capa contra o corpo. A propósito, você está atrasado. Ele deu uma risadinha, passando um braço em volta dos ombros dela e puxando-a para mais perto. A neve ainda caía preguiçosamente ao redor deles, mas Tracy não parecia se importar. Estava quente o suficiente naquele banco, e ela se aconchegou nele sem hesitar. As estradas não são fáceis, disse ele com voz casual. Talvez devêssemos trabalhar nelas em seguida. Ela olhou para ele, com os olhos penetrantes, mas a boca curvada num sorriso irônico. Eu te conheço bem o suficiente para saber quando você não está brincando. Você quer transformar Hogsmeade numa espécie de base militar, não é? Harry deu uma risadinha baixa e deu um peteleco no nariz dela. Sim, pretendo começar a transformá-la em uma linha de frente de verdade nos próximos meses. Tracy inclinou a cabeça. Então, você vai fortificar a Casa dos Gritos? Cavar trincheiras atrás da Dedos de Mel? Não me tente, disse ele, sorrindo. As Oncos já têm metade das ferramentas que eu precisaria. Ela revirou os olhos.
É claro que você já tinha percebido isso. Eu tinha tempo de sobra. Ele se encostou no banco com uma bota apoiada no joelho oposto. Tracy também se mexeu, puxando uma perna para cima do assento e virando-se ligeiramente para encará-lo. Mas você está falando sério, disse ela, num tom mais baixo. Você realmente acha que as coisas vão chegar a esse ponto? Acho que é melhor garantir o terreno antes que outra pessoa o faça, respondeu Harry. E este lugar fica perto o suficiente do castelo para que isso faça diferença. Não seria difícil transformá-lo em um ponto de apoio. Tracy olhou para as luzes cintilantes das lojas distantes. É estranho pensar em Hogsmeade assim. Quer dizer, é basicamente um lugar com lanches caros e placas com erros de ortografia. É isso que torna tudo perfeito, disse Harry. Ninguém espera que a loja de doces esteja repleta de feitiços anti-maldição. Ela deu um sorrisinho irônico. Você está gostando demais disso. Ele deu de ombros. Só um pouco. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio constrangedor, apenas aquele tipo de silêncio tranquilo em que nenhum dos dois sentia a necessidade de preencher o espaço. O calor do banco os protegia do frio, e uma lanterna encantadora tremeluzia por perto. Tracy falou novamente, imitando a sua naturalidade, apesar de saber o quão sérias eram as implicações. Então, quando serei informada sobre tudo? Você já tem o seu papel, disse Harry, olhando para ela. O banco foi a sua contribuição, lembra? Você praticamente o transformou em um posto de comando. Ela sorriu. E eu que pensava que só queria uma bela vista. 2 pássaros, disse ele. Um banco fortemente protegido e obscenamente confortável. Certo. E quando a guerra começar, eu vou ficar aqui sentado com um ar de superioridade. Esse é o plano. Ela se levantou, se espreguiçou e apontou para a linha das árvores, onde um cobertor havia sido estendido com uma cesta ao lado. Você já comeu, então vamos às sobremesas. Harry não discutiu. Estendeu a mão, pegou a mão que ela lhe ofereceu e se levantou. Presumo que esta seja a parte da recompensa do encontro. Tracy sorriu. Bem, a menos que você tenha desenvolvido uma alergia repentina à torta de melaço. Isso seria trágico, disse Harry, seguindo-a pela trilha. A cesta estava bem recheada, claro que estava, era Tracy. Ela lançou um feitiço de aquecimento no pano por baixo e arrumou a comida como se fosse uma capa de revista. Biscoitos, bolinhos, 2 potes de creme de leite e um pedaço generoso de torta de melaço que Harry olhou como se pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar. Você realmente trouxe creme de leite coalhado? Perguntou ele, com as sobrancelhas arqueadas. Eu tenho padrões, disse Tracy, tirando 2 pratos da bandeja. Não somos selvagens. Eles se sentaram. O cobertor era largo o suficiente para que os dois pudessem esticar um pouco as pernas. Tracy abriu a tampa de um pote e colocou uma colherada de creme sobre a fatia de bolo dele antes mesmo que ele a pegasse. Você pretende me engordar? Perguntou ele, já estendendo a mão para o garfo. Só estou equilibrando a dieta do seu harém, disse ela. Daphne te alimenta com cordeiro, Susan te dá frutas e informações, Luna provavelmente te entrega flores e esperanças. Alguém tem que oferecer comida de verdade. Harry bufou e deu uma mordida. Está bom. Eu sei, respondeu ela, já dando uma mordida em um biscoito. Roubei a receita dos elfos. Eles comeram em paz por um tempo, os sons de Hogsmeade suficientemente distantes para serem abafados. A neve caía pela borda do feitiço aquecedor, derretendo pouco antes de alcançar o cobertor. A lâmpada próxima projetava um círculo suave de luz, o suficiente para criar a sensação de que aquele era o seu próprio cantinho no mundo. Tracy balançou a cabeça, depois enfiou a mão novamente na cesta e tirou 2 garrafinhas de vidro com refrigerante. Cerveja amanteigada já está batida. Experimente isso. Ele pegou a garrafa que lhe foi oferecida. Você colocou alguma coisa nela? Só sabor. Não sou tão ambicioso assim. Eles tilintaram as garrafas, um suave tilintar de vidro. Sabe, os outros vão dizer que você se divertiu mais comigo, disse ela enquanto ele bebia. E eu vou deixar que acreditem nisso. Quer dizer que isso será abordado no resumo de drama do mês que vem? Provavelmente. Eu poderia até plantar a ideia de que ganhei um segundo beijo. Harry ergueu uma sobrancelha. Você fez isso. Ela deu uma risadinha afiada e atrevida. Será que eu fiz isso? Não consigo me lembrar. Harry inclinou-se para a frente com um olhar fingidamente pensativo. Então é melhor eu lembrá-lo, para garantir a precisão. Tracy deu um tapa nele, rindo enquanto se recostava. Ei, nada disso agora. Sobremesa primeiro, escândalo depois. Isso já não é escandaloso? Perguntou ele, pegando outra fatia de torta. Você me atraiu para um banco isolado sob falsos pretextos. Falso? Ela exclamou, surpresa. Com licença, eu prometi torta de melaço. Você ganhou torta de melaço. Você também prometeu calma, ele observou, lambendo o creme do garfo. Em vez disso, estou lidando com uma rotina de harém como se estivesse me preparando para o exame teste de magia extremamente exaustivo. Ela cutucou o ombro dele. Ah não esse desfile de mulheres brilhantes se matando por você. Como você vai lidar com isso? Completamente, disse ele com a maior seriedade. Posso desmaiar. Acidente trágico. O menino que sobreviveu esmagado por excesso de afeto. As manchetes se fazem sozinhas. Não me tente atestar isso, avisou ela, jogando uma almofada da cesta e se ajeitando para sentar de pernas cruzadas. Ela se esticou, deitando-se de costas no cobertor e cruzando as mãos sob a cabeça. Se algum dia você precisar de uma assistente pessoal, eu considero a possibilidade. Mas só se eu for subornada com doces. Anotado, disse ele, e acrescentou depois de um momento. Sabe que este local ainda é uma das melhores ideias que você já teve? Tracy olhou para o brilho tênue dos amuletos que afastavam a geada ao redor da linha das árvores. Sim, eu gosto. Harry terminou a torta, enxugou os dedos num guardanapo e deitou-se novamente ao lado dela. Acha que ainda estaremos fazendo isso daqui a um ano? Perguntou ela com voz casual. Comer sobremesa na neve, disse ele. Talvez.
Se o mundo permitir. Tracey virou-se de lado, apoiando a cabeça em uma das mãos. Não é só isso. É tudo. Hogwarts, nós, seja lá o que for esse emaranhado de alianças. Harry não olhou para ela imediatamente. Em vez disso, observou um floco de neve pousar na borda da lanterna antes de derreter. Vamos dar um jeito. Talvez não fique perfeito, mas vai aguentar. Ela deu um pequeno resmungo. Nada tranquilizador. Não era para ser, disse ele. É apenas a verdade. Tracey pareceu aceitar isso. Ela se recostou novamente com o ombro roçando no dele. Muito bem, então. Mais uma pergunta. Apenas um? Por agora, disse ela, tirando uma migalha do casaco. Quem beija melhor? Harry virou a cabeça lentamente, estreitou os olhos e nem tentou disfarçar o olhar inexpressivo. Não vou responder a isso. Ah, qual é? Tracey cutucou com o pé. Você praticamente anotou tudo. Ele tomou outro gole da bebida e lançou-lhe um olhar que dizia que ela estava a passar dos limites. Queres uma tabela? Classificada por técnica ou por criatividade? Tracey sorriu. Eu me contentaria com categorias. Iluminação ambiente, resistência às intempéries, compatibilidade de charme. Harry se inclinou e a interrompeu com um beijo. Sem pressa, sem drama. Apenas um beijo firme e oportuno que a fez calar de vez. Quando ele se afastou, ela piscou, dividida entre a satisfação e a surpresa. Pronto, disse ele, levantando-se e tirando a neve do casaco. Registre isso em interrupção efetiva. Tracey soltou uma risada baixa, virando-se de lado para observá-lo pegar seu cachecol. Anotado. Isso aparecerá na próxima avaliação. Vou me preparar. Ele ofereceu-lhe a mão. Ela aceitou, deixando-se ajudar a levantar. É a vez da Luna, não é? Perguntou ela quando chegaram à trilha. Harry assentiu, olhando para o céu. Ela disse algo sobre seguir os cisnes de papel mais cedo. Presumo que não era uma metáfora. Capítulo 444. A ideia de Luna para um local de encontro acabou sendo uma encosta atrás do Corujal, onde o vento assobiava pela grama meio congelada e pequenos pássaros de papel dobrado batiam as asas sem rumo na brisa, suas asas encantadas por se contraírem e se agitarem como se fossem reais. Ela estava deitada de costas no meio deles, com os cabelos espalhados como um preguiçoso reflexo do luar, a capa desabotoada e uma caixa de Bertie Bota aberta ao lado dela. Experimente o cinza, disse ela antes mesmo de Harry se aproximar. Tem gosto de fumaça. Talvez seja legal. Ele se agachou ao lado dela, pegou o feijão cinza, olhou para ele e o comeu mesmo assim. Tem gosto do interior do arquivo do Filch. É essa mesmo, disse Luna, sorrindo para o céu. Você está atrasado. Na verdade não, disse Harry, sentando-se de pernas cruzadas ao lado dela. Harry esticou as pernas, e as botas pegaram um cisne de papel que estava solto. Ele bateu as asas indignado e voou em direção às árvores. Então disse ele, tirando uma jujuba da caixa. Você me invocou com origami. São pássaros da memória, respondeu ela. Eles devem voar para casa assim que você aprender alguma coisa. E o que eu devo aprender hoje? Luna virou-se de lado, apoiando a cabeça em uma das mãos. Você é péssima para descansar. Harry ergueu uma sobrancelha. Isto era para ser um momento de descanso? Você está sentado, não está? Ele deu uma risadinha e se deixou cair de volta na grama ao lado dela, com os braços cruzados atrás da cabeça. As nuvens pairavam densas sobre eles, deixando passar apenas luz suficiente para dar a impressão de que ainda era tarde. Luna se aproximou mais, encostando a cabeça no ombro dele como se já tivesse feito isso centenas de vezes. Você não parece estar particularmente incomodado com o frio, disse Harry. Estou usando 3 blusas de lã, respondeu ela com naturalidade. Além disso, é mais quentinho quando tem alguém por perto pensando em coisas boas. Harry bufou. Essa é uma das suas novas teorias, ou apenas uma desculpa conveniente para roubar meu calor corporal? Um pouco de ambos, disse ela com os olhos ainda fixos no céu. Além disso, acho que você parou de piscar. Isso é sinal de uso excessivo. De quê? Seu cérebro. Ele riu baixinho. Bom saber. Vou tentar não superaquecer. Eles ficaram ali deitados por um tempo, deixando os cisnes de papel flutuarem preguiçosamente sobre suas cabeças. Um deles voou direto para a zona de alcance de Harry, antes de perceber que tinha cometido um erro e disparar para longe como se tivesse algum lugar importante para ir. Luna apontou para ele. Esse é particularmente impressionante. Deve ter sido dobrado de uma redação de adivinhação. Juro que a letra da professora Trelawney faz com que fiquem tortos, como se estivessem soltos. Isso explica o charme, murmurou Harry. Luna virou-se de costas novamente, cantarolando baixinho. Ele reconheceu a melodia, algo estranhamente familiar da viagem à Floresta Proibida, daquela noite em que tiveram que partir mais cedo, daquele zumbido estranho que despertara a mente de Gina. Ele virou a cabeça na direção dela. Ginny disse que aquela melodia lhe deu um sonho. Luna assentiu com a cabeça, ainda olhando para o céu. Ela me disse isso também. Harry se mexeu, apoiando-se em um cotovelo para vê-la melhor. Você sabia o que era naquela época? Não exatamente, ela respondeu. Mas eu podia sentir no chão. Era antigo. Não sombrio, não como as maldições. Apenas antigo e curioso. Como se estivesse ouvindo. A magia nem sempre tem intenções. Às vezes, ela apenas ecoa. Se você estiver aberto, ela te encontra. Harry deu um pequeno grunhido. Não tenho certeza se Gina gostou do eco. Ela disse que era um casamento, murmurou Luna, quase em devaneio. Seu e dela. Flores brancas e pássaros que não eram pássaros. Ele atirou uma pedrinha na grama. Prefiro evitar sonhos de adivinhação. São muito inconvenientes. Luna soltou o cisne de papel, então não os trate como profecias. Apenas, guarde-os no bolso. Para mais tarde. Harry soltou um resmungo baixo, divertido apesar de si mesmo. Brilhante. Mais coisas para carregar. Você tem bastante espaço, disse ela, lançando-lhe um olhar de soslaio. Eu vi seu porta-malas.
Você está sugerindo que eu arquive visões de casamento entre agendas conflitantes e objetos amaldiçoados? Luna sorriu. Se isso ajudar. Eles permaneceram assim por mais um instante, observando dois dos pássaros de papel se emaranharem no ar e depois voarem em direções opostas, ofendidos. Ele olhou para ela novamente. Desde quando você começou a falar como a MC Gonagal? Quem dera a MC Gonagal não cantarolasse para pedras, respondeu Luna, tirando um pouco de grama de sua capa. Não, mas aposto que ela lança feitiços neles quando se comportam mal. Os dois riram, e Luna recostou-se com um suspiro de satisfação. Você acha que os outros ainda estão brigando para ver quem vai dar o último beijo da noite? Perguntou ela, com leveza. Harry estremeceu, mexendo-se ligeiramente na grama. Sinto que a história está tramando algo. Preciso trancar a porta. Luna inclinou a cabeça, completamente despreocupada. Ela provavelmente está desenhando plantas. Com tinta com glitter. Excelente. Isso significa que já passou da primeira fase. Harry expirou lentamente. Vocês são exaustivos. Você gosta disso. Eu tolero isso. É a mesma coisa, disse Luna, esticando os braços acima da cabeça, as mangas do seu suéter caindo para trás, revelando pulseiras diferentes. Além disso, ninguém mais tem um calendário de harém. Luna tirou outro feijão da caixa. Este tem gosto de tinta. Harry não se deu ao trabalho de perguntar por que ela parecia satisfeita com aquilo. Ele se ajeitou, ajustando-se ligeiramente para que a cabeça de Luna repousasse mais confortavelmente contra seu peito. Uma das mãos encontrou o caminho até os cabelos dela, os dedos deslizando distraidamente. Teve mais alguma visão? Perguntou ele, com a voz baixa, mas casual, como se estivesse perguntando se ela tinha feito a lição de casa. Ela balançou a cabeça na direção dele. Só uma vez. Harry cantarolou baixinho. Me avise se isso mudar. Ela acenou levemente com a cabeça, mas não disse nada, apenas se acomodou um pouco mais. Ele depositou um beijo no topo da cabeça dela e parou por aí. Eles ficaram assim por mais um tempo, os cisnes de papel circulando preguiçosamente acima, alguns presos na grama, outros se esbarrando uns nos outros como insetos confusos. Alguns se perderam na distância. Por fim, Luna se sentou, piscando para o céu. Acho que um deles voa para dentro do corujal. Isso vai confundir as corujas. Harry se esticou de costas novamente, com as mãos atrás da cabeça. Eles vão dar conta. Se conseguem lidar com a letra do Rony, conseguem lidar com qualquer coisa. Ela deu um leve sorriso, pegando a última jujuba e jogando-a na boca. Tinta de novo. Ainda melhor que sabão. Ele soltou uma risadinha baixa. Essa é uma barra bem baixa, Lovegood. Luna se levantou, sacudindo a grama de sua capa, e estendeu a mão. Vamos. Eu prometi a Susan que a mandaria de volta inteira. Eles desceram a encosta, a neve rangendo levemente sob seus pés. Antes de virar em direção ao castelo, Luna parou. Harry também parou, já meio que esperando por isso. Ela olhou para ele, com os olhos calmos de uma forma, simplesmente Luna. Sua alma estava muito barulhenta hoje. Precisava de um lugar tranquilo para pousar, disse ela simplesmente. Ele não respondeu. Apenas se aproximou, a mão roçando sua bochecha como se nem fosse uma pergunta. Ela inclinou a cabeça, apoiando-se um pouco nele, os olhos ainda fixos nele. Então ele a beijou. Quando ele se afastou, ela não pestanejou. Tudo bem, disse ela, como se tivesse confirmado algo que só ela vinha testando. Continue. Não faça Susan esperar. Ele riu, afastou-se e a deixou ali parada entre os cisnes que flutuavam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Capítulo 445. Susan estava esperando na estufa atrás do escritório de Sprout, aquela com piso aquecido e melhor iluminação, geralmente usada para mudas sensíveis. Hoje, porém, ela estava vazia, uma longa mesa no centro, duas cadeiras, uma pilha de pergaminho e uma pequena coleção de doces embalados, dispostos em fileiras simétricas. Espero que você não tenha alergia à honestidade, disse ela quando ele entrou. Harry fechou a porta atrás de si, só se vier acompanhado de chantagem emocional. Ela sorriu. Então nos daremos muito bem. Ele tirou o casaco e sentou-se em frente a ela. Os doces não eram da dedos de mel. Estes tinham feitiços de embalagem que Harry reconheceu da despensa da Bones, coisas feitas à mão, feitiços repletos de detalhes. Você que fez tudo isso? Susan assentiu com a cabeça, puxando a cadeira para perto. Bem, Hannah ajudou um pouco, mas os encantos são meus. Ele pegou um dos pedaços embrulhados e o virou entre os dedos. Você sabe que isso parece um suborno. Ela ergueu uma sobrancelha. E se for? Ele deu um sorriso irônico. Então está funcionando. Eles ficaram sentados assim por um tempo, a neve batendo levemente contra o vidro da estufa. Lá dentro estava quente, confortavelmente quente, e silencioso o suficiente para que o farfalhar do pergaminho chegasse a fazer barulho. Eu não planejei um discurso, disse ela por fim. Ótimo, respondeu Harry, desembrulhando o doce. Já comi o suficiente ultimamente para encher um teatro inteiro. Susan recostou-se ligeiramente, observando-o. Eu queria tempo. Só. Tempo com você, onde eu não esteja envolvida em tramas, escudos ou alguma emergência iminente. Ele colocou o doce na boca. Quer dizer que eu não posso te oferecer um objeto amaldiçoado para decifrar? Ela o encarou. Aquilo foi só uma vez. E você disse que era só poeira. Estava empoeirado. E amaldiçoado. Susan suspirou, mas depois sorriu apesar de si mesma. Isto não é uma competição, Harry. Você não precisa provar nada hoje. Ele estudou o rosto dela por um segundo. Não estou tentando. Ela assentiu com a cabeça. Ótimo. Porque eu não estou aqui para ser controlada, sabe? Isso o fez dar uma boa risada. Eu teria que ser louco para pensar que conseguiria te controlar. Exatamente, disse ela, inclinando-se para a frente. Então pensei que poderíamos simplesmente sentar, comer doces, ficar um pouco sem jeito, ver o que acontece. Harry pensou nisso. Então pegou outro doce. Tudo bem, mas só se você me disser para que serve este antes de eu comê-lo. Deixa seus dentes verdes por 7 minutos. Ele fez uma pausa. Também tem gosto de canela.
Ele comeu. Eles ficaram assim por um tempo, conversando, fazendo pausas, divagando de um assunto para outro sem precisar ancorar nada a algo maior. A pilha de pergaminhos não foi tocada. Os doces foram desaparecendo aos poucos. Por fim, Susan tirou uma pequena caixa quadrada debaixo da mesa. Não é um presente. É um plano B. Harry abriu. Dentro havia um pequeno frasco de poção vermelho-sangue, lacrado com 3 runas de cera. Apagar a memória emergencialmente? Perguntou ele. Não, disse ela. Concentração. Para a próxima vez que você tentar fazer 17 coisas ao mesmo tempo e quase explodir as sobrancelhas. Harry deu uma risadinha. Atencioso. Susan deu de ombros. Eu moro na sua área de risco. Eu me planejo com antecedência. Ele fechou a caixa. Você sempre faz isso. Ela hesitou por um instante. Então estendeu a mão por cima da mesa e pegou a dele. Não preciso de declarações, disse ela em voz baixa. Só quero continuar presente quando for importante. Harry apertou a mão dela. Você já é. Susan inclinou-se sobre a mesa e o beijou. Rápido, direto ao ponto, exatamente como o resto dela. Simples, inteligente, sem encenação. Ao recuar, ela bateu na parte superior da caixa. Leve. Você me agradecerá depois. Harry guardou no bolso. Já faço isso. Eles ficaram parados hesitantes, junto à porta. Harry lançou-lhe um último olhar, sorriu levemente e desapareceu na neve. Hannah não estava muito longe. Harry a encontrou em uma das estufas mais tranquilas, com as mãos já mergulhadas na terra. A porta rangeu quando ele entrou, e ela ergueu os olhos sem surpresa. Aqui está, disse ela, jogando-lhe um par de luvas. Eu queria te exercitar um pouco, se você não se importar. Harry os pegou e os vestiu sem reclamar. Mão de obra gratuita no Dia dos Namorados. Chique. Não reclame, respondeu ela, já agachada ao lado de um canteiro de mudas. Você nem trouxe flores. Ele se juntou a ela, sentando-se do outro lado do vaso. Você já tem mais coisas aqui do que uma floricultura inteira. Pensei que seria melhor me misturar à multidão. Hannah deu um sorriso irônico e limpou um pouco de sujeira da bochecha com as costas da mão. Justo. Eles entraram no ritmo rapidamente. Harry aparando as pontas de uma trepadeira que havia crescido demais, Hannah ajustando o nível da terra. Não era um trabalho complicado. Hannah queria cultivar algo juntos, plantas, claro, mas também tempo. Um pouco de tranquilidade com as mãos na terra, sem explosões, sem prazos iminentes, sem corridas frenéticas para escapar de feitiços. Combinava com ela. E Harry não se importava. Na verdade, ele gostava desse tipo de coisa com ela. Numa vida em que cada hora parecia uma corrida, Hannah lhe dava um motivo para ficar parado sem enlouquecer. Trabalhavam em ritmo constante, sem precisar falar muito. Harry passou a tesoura de poda para ela sem que ela pedisse. Ela empurrou o saco de compostagem para mais perto com o pé quando ele se mexeu. Esse tipo de tranquilidade. Aposto que você não imaginava que o Dia dos Namorados terminaria com as mãos afundadas em adubo, disse ela, dando um tapinha nas raízes de uma jovem figueira trepadeira. É melhor do que ficar desviando de querubins flutuantes, respondeu Harry, aparando uma trepadeira com a varinha. Um deles tentou atirar em mim do lado de fora da biblioteca mais cedo. Bem feito para você, disse ela, jogando uma erva daninha por cima do ombro. Você passou a semana inteira se achando o rei da cocada preta. Pensou que podia se esconder nas estufas? Ele esboçou um meio sorriso. Esperava que as trepadeiras me protegessem. Eles pararam para regar a fileira que acabavam de plantar. Hannah acenou com a varinha, guiando o jato de água cuidadosamente entre as fileiras, enquanto Harry levitava a bandeja de sementes ao lado. Ela deu um pequeno sorriso. Você não é tão ruim nisso. Jardinagem? Estar com as pessoas, disse ela, sem levantar o olhar. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou a última muda, colocou-a no lugar e finalmente disse. Talvez eu só precisasse das mudas certas. Que brega, ela murmurou. Verdade, disse ele. Eles ficaram de pé, sacudindo a poeira de suas vestes. Hannah tirou as luvas e olhou para ele. Não quero participar de uma competição. Você não é, disse Harry. Ela deu de ombros. Poderia ter me enganado. Daphne está com suas planilhas. Tracy está por aí subornando com sobremesas. Luna está construindo exércitos mágicos de cisnes. Sim, mas nenhum deles me pediu para desenterrar trepadeiras com eles. Ele tirou as luvas, limpando as mãos com o suéter antes de erguer a mão para segurar o rosto dela, os polegares repousando levemente em suas maçãs do rosto. Eu sei que isso é uma loucura, disse Harry, encarando-a nos olhos. Tudo isso. 9 garotas, um idiota. Hannah não desviou o olhar. Não estou fingindo que é normal, continuou ele. Mas também não estou fingindo que não é nada. Sei o quanto sou sortudo. E não vou começar a escolher favoritos como se fosse um torneio de quadribol. Sua sobrancelha se arqueou levemente, como se estivesse avaliando o quanto daquilo era apenas charme. Harry não se intimidou. Estou falando sério, disse ele. Não estou pedindo que nenhum de vocês brigue por espaço. Ou finja que isso não incomoda em alguns dias. Só quero que saibam. Darei o meu melhor a todos vocês. Nada de migalhas. Nada de sobras. O que eu puder dar, darei. Hannah estendeu a mão, tocando levemente o pulso dele com os dedos. São muitas palavras para alguém que geralmente evita sentimentos como se fossem feitiços. É bem, murmurou Harry. Dia dos Namorados. Deixa as pessoas meio bobinhas. Ela deu um pequeno resmungo, mas não se afastou. Você não está errado. Eles não se mexeram. Deixaram um momento se instalar por si só, a sujeira ainda grudada nas mangas do suéter dela, uma trepadeira roçando o cotovelo de Harry. Então Hannah se inclinou e o beijou. Quando se afastou, lançou-lhe um olhar que poderia ter saído diretamente das Sprout depois de uma mandrágora perfeitamente plantada. Muito bem. Você merece um chá. Chá de verdade e não aquela porcaria que servem no salão principal. Harry ergueu uma sobrancelha. Está tentando me subornar agora? Estou te subornando com paz e silêncio. E uma cadeira decente.
Vendido. Saíram da estufa lado a lado, com lama ainda nas botas, sem se preocuparem com a pretensão de elegância, apenas com o calor do momento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 446. Quando ele entrou na hora marcada, o cômodo já havia se transformado. Nenhuma surpresa. Prateleiras repletas de livros revestiam as paredes, e uma luz quente emanava de lanternas suspensas. O chão era carpetado, uma lareira crepitava em um canto e no centro, um amplo recanto de leitura com almofadas de veludo e 2 canecas de chá já fumegantes. Hermione estava sentada de pernas cruzadas em uma das pontas, com um livro no colo e o cabelo preso desplicentemente com uma pena. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, o olhar percorrendo desde as botas até a lombada do livro que carregava. Hogwarts, uma história revisada? Harry ergueu o objeto. Pensei que isso te impressionaria. Ela revirou os olhos. Sabe que eu já decorei metade disso. Sim, disse ele, sentando-se na almofada ao lado dela, mas eu trouxe a versão revisada. Novas notas de rodapé. Oh, escandaloso. Ela se inclinou para ele, os ombros roçando nos dele enquanto abria o livro. Você sabe, disse ela sem levantar o olhar, que pular a página de título é praticamente um sacrilégio. Harry ergueu uma sobrancelha. Não sabia que estávamos trabalhando sob a lei da leitura divina. Somos nós, respondeu Hermione simplesmente, folheando a página de rosto com toda a solenidade de uma bibliotecária empossando alguém. Agora silêncio. Ele não discutiu, apenas inclinou levemente a cabeça, permitindo que ela se acomodasse um pouco melhor ao seu lado. Suas pernas estavam meio entrelaçadas agora, mas nenhum dos dois se mexeu para desfazer o nó. O quarto estava quente, como deve ser, e o zumbido suave da magia dava a tudo uma calma noturna e aconchegante. Ela começou a ler, em voz alta, claro, porque Hermione sempre optava pela narração quando se tratava de livros. As palavras não eram dramáticas, apenas nomes, datas de publicação e um prefácio explicando ajustes curriculares recentes. Mesmo assim, ela leu todos. Sem ler superficialmente, sem ler pela metade. Harry olhou para a boca dela enquanto ela se movia. Você lê essa parte toda vez? Hermione não parou. Sim. Ele acenou brevemente com a cabeça. Louco. Necessário, corrigiu ela, virando a página. Às vezes, as mudanças nas notas de rodapé refletem mudanças ideológicas mais amplas. A edição de 1992 tentou explicar que Salazar Slytherin foi mal compreendido. Harry deu um resmungo discreto. Bem, ele era. Exatamente. Eles continuaram assim por alguns minutos. Ele não prestou muita atenção ao conteúdo, datas, revisões do autor, uma breve menção a uma controvérsia sobre a inclusão de teoria mágica. Mas Hermione estava satisfeita, e isso bastava para mantê-lo quieto. Por fim, ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele não se mexeu, apenas a deixou se acomodar ali, com o braço ainda apoiado atrás dela. Ela tinha um leve cheiro de tinta e hortelã-pimenta. Nosso tempo está prestes a acabar, sussurrou Hermione. Harry virou ligeiramente a cabeça. Ela não estava olhando para ele, os olhos fixos na xícara de chá, mas ele percebeu que ela não estava nada satisfeita com aquilo. Ele não sabia o que dizer, não de uma forma estranha, mas como quando você está no fim de um longo corredor e esquece qual porta ia abrir. Hermione não tinha pedido nada de especial. Apenas tempo, chá, o tipo de paz que a maioria das pessoas nem se dava ao trabalho de esperar num castelo como aquele. E agora que estava terminando, parecia abrupto. Como se alguém tivesse puxado a última página antes que ele terminasse de ler. Ela fechou o livro com um estalo silencioso, guardando a pena de volta na manga. Você ainda tem a Gina, disse ela, sem amargura, sem ciúme, apenas com naturalidade. Ele se inclinou e a beijou, os dedos afastando os cabelos dela. Hermione não se moveu imediatamente depois, seus olhos fixos nos dele. Certo, disse ela, pigarreando e retomando seu ritmo habitual. Ginny. Harry permaneceu imóvel. Parece que você está me passando o bastão. Ela olhou para ele de soslaio. Não é uma corrida de revezamento. Poderia ter me enganado. Há uma fila. Harry também se levantou, pegando o casaco no gancho perto da lareira. Vocês estão tratando o Dia dos Namorados como se fosse parte do currículo escolar. Ela ergueu uma sobrancelha. Deveria ser. Ensina paciência, planejamento e o uso estratégico do charme. Não se esqueçam da diplomacia, disse ele. Todos vocês se abstiveram de xingar uns aos outros. Isso é um milagre. Hermione deu um sorriso irônico. Só porque ando lançando campos silenciosos de mufliato quando nos encontramos nos corredores. Eficiente como sempre. Ela deu um passo à frente e puxou o cachecol dele para ajeitar. Agora vá. Eu tenho que terminar de ler e você tem um aluno da Grifinória para conhecer. Harry segurou o pulso dela por um segundo e depois soltou. Obrigado pelo chá. De nada, disse ela. Mesmo que você não tenha bebido tudo. Gina estava esperando na torre de astronomia. Claro que estava. Alta o suficiente para congelar o nariz, larga o suficiente para duelos e vazia o bastante para que ninguém os incomodasse. Nem mesmo os monitores mais intrometidos. Harry passou pela escotilha e a encontrou já sentada na borda, com as pernas balançando como se fosse uma tarde qualquer. Pensei que você fosse me dar um bolo, disse ela, sem olhar para trás. Tentador, respondeu Harry, aproximando-se. Mas aí você invadiria as masmorras e incendiaria meus lençóis. Ainda pode acontecer, murmurou Gina. Depende de como isso for. Ele sentou-se ao lado dela, sem deixar as pernas penduradas, apenas encostando-se nas mãos, com os olhos percorrendo os jardins do castelo lá embaixo. Luzes piscavam aqui e ali, a neve captando parte do brilho. Daquela altura, todo lugar parecia menor. Harry olhou para ela. Você está bem com tudo isso? Mesmo? Ginny deu de ombros. Já tive meses para me acostumar. Se eu não estivesse bem, não estaria aqui. Ainda assim, não é exatamente uma história de amor convencional. Ela bufou. Histórias de amor comuns são chatas. Além disso, nenhum dos outros queria duelar comigo por causa disso. Essa é a verdadeira decepção.
Tenho certeza de que a história tentaria, ele ofereceu. Ela só fala, não faz nada. Harry sorriu. Você está em ótima forma esta noite. Ginny deu um sorriso irônico. Eu pratiquei. E tomei 2 xícaras de café. Sabe, disse ela após uma pausa. Não precisamos discutir tudo isso. Eu não pedi um assento no conselho. Não trouxe presente. Sem metáforas românticas. Só pensei que teria meu momento. Você não é um instante, disse Harry, observando-a. Você é Gina Weasley. Você amaldiçoaria qualquer um que dissesse o contrário. Ela deu uma risadinha. Talvez. Depende da pessoa. Ele se inclinou para o lado, esbarrando no ombro dela com o seu. Então, o que você quer? Ginny pensou por um instante e deu de ombros novamente. Só você. Por enquanto. Não o garoto que todo está na agenda. Isso é administrável, disse ele. Ela se virou, deu-lhe um beijo rápido. Depois se afastou e olhou diretamente nos olhos. Não se esqueça disso. Difícil com a ameaça de incêndio criminoso pairando sobre minha cama. Exatamente. Eles ficaram sentados juntos, apenas o vento, as luzes do castelo e aquele tipo de silêncio que só se conseguia quando todos os outros já tinham ido dormir ou desmaiado de tanto açúcar. Por fim, Ginny deu um empurrãozinho no braço dele. Certo. Pode ir. Harry se levantou, sacudindo a neve do casaco enquanto ajudava Gina a se levantar. Certo, Pansy. Ginny arqueou uma sobrancelha. Ela pegou a última vaga de propósito? Ela subornou Daphne. 2 passes para a biblioteca e algo que pudesse ser usado para chantagem, eu acho. Harry estendeu a mão, acariciando o rosto dela. Seu polegar roçou levemente sua pele. O dia dos namorados dura só um dia, disse ele suavemente. A agenda está apertada, sim, mas vou compensar vocês todos. Ginny assentiu com a cabeça e se deixou levar pelo toque. É melhor mesmo, disse ela, afastando-se o suficiente para dar um tapa no peito dele com a mão enluvada. Vá. Se ela ficar esperando, vai reclamar por uma semana. Capítulo 447. Pansy estava esperando no corredor de aritmancia, de todos os lugares. Vazio silencioso, com uma penumbra que dava a impressão de ser depois do expediente. Ela pegou algumas velas do nicho de estudos e as colocou perto das janelas altas, dando ao corredor um suave brilho âmbar. Ela não estava sentada nem andando de um lado para o outro, apenas encostada na pedra, com os braços cruzados. Como se estivesse pronta a tempos e todos os outros é que estivessem atrasados. Harry aproximou-se com uma sobrancelha arqueada. Encontro romântico no corredor? Melhor do que dividir um sofá na sala comum enquanto a Daphne escuta tudo com suas orelhas extensíveis, respondeu Pansy com um sorriso provocador. Tenho certeza de que ela apreciaria a dedicação ao planejamento. Ela gostaria de um relatório completo, murmurou Pansy. Mas eu não vou dar um a ela. Ela o observou por um instante, depois acenou levemente com a cabeça em direção à alcova. Eu consegui uma garrafa nos estoques do Snape. Não se convença, os encontros de todos os outros eram temáticos. Achei que poções e sabotagem combinavam mais comigo. Harry seguiu o olhar dela até um pequeno piquenique improvisado. Se é que se podia chamar aquilo de piquenique. Uma manta fina, 2 copos, a garrafa furtada meio embrulhada num pano de prato e um prato de biscoitos encantados que definitivamente vieram do estoque da Sonserina. Tudo tinha aquele ar prático, quase arrumado, que era a cara da Pansy. Você é o único que trouxe contrabando, disse ele, agachando-se. A Tracy trouxe torta de melaço, que é praticamente contrabando. A Daphne comprou uma reserva inteira. A Luna dobrou passarinhos que gritam sonhos. Achei que você gostaria de algo sem muito esforço. Ele sentou-se ao lado dela, desembrulhando a garrafa. Afinal, o que é isto? Licor temperado. Inofensivo. Provavelmente. Harry serviu um copo para os dois. Um brinde ao dia dos namorados. Pansy levantou a dela. Para o grande final. Pansy tomou outro gole da bebida, depois encostou-se na parede, com uma perna esticada e a outra dobrada sob o corpo. Você percebe que isso é uma loucura, né? Qual parte? Tudo isso. Este grupo. Você. Nós. A programação. As malditas partituras da Daphne. Harry assentiu com a cabeça. Sim. Você vai continuar com isso? Por agora. Ela não pareceu incomodada com isso. Pelo contrário, pareceu até um pouco divertida. Bem, espero que você tenha mais resistência do que juízo, porque eu não vou fazer chá para você quando você desmaiar. Harry deu um sorriso irônico. Você ia envenenar de qualquer jeito. Só se você ficar chato. Pansy virou-se para encará-lo mais diretamente. Eu sei que não sou muito de coisas doces. Não sou a Luna, nem a Hermione. Não quero um piquenique ao luar com passarinhos de papel. Não quero sentar e falar sobre sentimentos. Eu só quero. Ela parou de falar, não por hesitação, mas porque estava decidindo quanto deveria dizer. Harry esperou. Não a apressou. Só quero não ser a excluída, disse ela finalmente. Não preciso do resto. Só preciso da minha parte. Harry inclinou-se para frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Você entendeu? Pansy lançou-lhe um olhar. Não me faça esse favor. Não sou. Ele olhou nos olhos dela. Você acha que eu estaria aqui se fosse? Ela bufou, claramente tentando não sorrir. Você tem sorte de eu gostar de um pouco de loucura. Você faz parte disso, disse ele, inclinando a cabeça. E você não é quieto o suficiente para ser ignorado então. Ela se inclinou então rápida e decisiva e o beijou. Sem rodeios, como se estivesse riscando algo de uma lista que ela já havia decidido que era dela. Quando ela se afastou, acenou brevemente com a cabeça. Pronto. É meu. Harry piscou e depois riu. Tudo bem, Parkinson. Ela pegou outro biscoito. Não pense que isso te livra da encrenca, Potter. Vai haver outra reunião de avaliação. Espero total transparência. Rankings. Relatórios de incidentes. Certo. Vamos agendar o próximo conselho do caos. Pansy sorriu. É melhor trazer uns petiscos. Eles ficaram ali mais um pouco, terminando a bebida e discutindo sobre qual biscoito tinha o efeito encantado de ter gosto de champanhe.
Pansy afirmava que conseguia identificar pela cor. Harry dizia que ela estava chutando. Ela lançou um feitiço nele. Ele o comeu. Por fim, ela se levantou e sacudiu a poeira da saia. De volta à masmorra então. Harry também se levantou. Não quero arriscar que Daphne mande uma equipe de busca. Ela mandaria a história. Pior destino. Pansy fez uma pausa antes de se virar. Feliz Dia dos Namorados, Potter. Harry deu um sorriso torto. Você também, Parkinson. Ela saiu com o último biscoito e a maior parte do encanto do frasco, os cabelos refletindo a luz da vela enquanto virava a esquina. Harry ficou para trás por um instante, encostado na parede, observando as velas tremeluzirem acima. 9 meninas. Um longo dia. Naquela noite, todas as 9 garotas voltaram para seus dormitórios e encontraram algo esperando por elas em suas camas. Uma única rosa vermelha intensa, verdadeira e recém-encantada para durar anos sem murchar. Uma pequena caixa de chocolates, escolhida a dedo, não a variedade padrão da Honeydukes. E um item extra feito sob medida. Daphne tinha uma pena fina de prata, cuidadosamente guardada em uma caixa, com a ponta decorada com um desenho serpentino. Tracy encontrou um pequeno livro encadernado em couro verde floresta, em branco com as páginas encantadas para nunca borrarem. O de Hermione era uma edição anotada de teoria e prática da aritmética, um exemplar que ela só vira na lista do mercado negro. Luna tinha uma pulseira de berloques com um pequeno pingente de cisne já flutuando na corrente. Susan recebeu um pesado tinteiro de vidro, gravado com os brasões da família Bones que ela reconheceu, cheio de tinta escarlate que brilhava levemente. Hannah ganhou um par de luvas encantadas bem práticas, de couro de dragão, ajustadas e perfeitas para trabalhos de herbologia com um bilhete dentro. Para você parar de roubar as minhas. O presente de Pansy era um frasquinho de perfume, não muito floral, mas marcante com notas de fumaça e cravo. Um aroma que dizia, não toque sem necessidade. O de Gina era mais simples, uma fita de cabelo vermelha, não amaldiçoada, mas ligeiramente quente ao toque, encantada para nunca se desfazer com o vento ou com a vassoura girando. Ela brincou sobre precisar de uma dessas há muito tempo. Aparentemente Harry estava ouvindo. E a história, embora não estivesse oficialmente na escala do Dia dos Namorados, ainda encontrou um bilhete em seu travesseiro ao lado de um chocolate dobrado em forma de unicórnio. Quando você for mais velha. Até lá, pare de subornar Luna para conseguir gorjetas. Na manhã seguinte, ninguém falou muito. Mas o café da manhã estava estranhamente silencioso do lado das meninas. Sorrisos foram trocados pelo corredor, olhares rápidos entre os horários e goles de suco de abóbora. Até Pansy não reclamou da torrada. Gina tirou um pouco de ovo mexido em Fred, que fez uma cena de desmaio. Hermione estava reorganizando suas anotações, mas os cantos de sua boca não paravam de se fechar. Luna passou pela mesa, deixou cair um cisne de papel dobrado no prato de Hannah e sentou-se ao lado de Gina. Quando Harry chegou, toda a ponta da mesa da Sonserina pareceu mudar. 9 pares de olhos se fixaram nele, cada um pertencente a um de seus pares do Dia dos Namorados. Além de Astoria, que parecia prestes a declarar um duelo formal pelos direitos de inclusão. Do outro lado da mesa, os garotos claramente se reuniram para sua própria versão de comentários pós-batalha. Fred e George estavam sentados juntos, ambos ladeados por Angelina e Alicia, respectivamente, parecendo excessivamente satisfeitos consigo mesmos. George tinha corações desenhados nos nós dos dedos, obra de Alicia ou dele mesmo, provavelmente de ambos. Draco estava sentado ao lado de Lavender Brown, que parecia vagamente divertida enquanto tagarelava, gesticulando por todo o corpo. Blythe havia se sentado ao lado de Sully, que parecia calma e vagamente curiosa, tomando chá em silêncio. Not, por sua vez, tentava, sem jeito, acompanhar Megan Jones, que parecia determinada a preencher cada silêncio com histórias de herbologia. Nenhum deles parecia infeliz, porém, apenas vagamente resignado ao caos social da manhã do Dia dos Namorados. De alguma forma, Neville conseguiu a ajuda de MC McGonagall para arranjar um lugar para Fleur na ponta da mesa em que estavam. Ela estava sentada cuidadosamente ao lado dele, calma como sempre, e sorrindo suavemente para algo que ele murmurou. Ele estava vermelho como um pimentão naturalmente, mas não parecia que ia fugir. Cho e Cedric também estavam lá, sentados ao lado de Fred. Cedric parecia muito à vontade, com a mão repousando levemente sobre a de Cho. Ela não parava de colocar o cabelo atrás da orelha, parecendo meio distraída por ele e meio pela torrada. Fred tinha Angelina encostada ao seu lado, e os dois zombavam em voz alta de uma serenata fracassada na mesa da Lufa-Lufa. George cutucava Alicia com o cotovelo toda vez que alguém dizia amor, o que acontecia com mais frequência do que se imagina. Capítulo 448. Harry sentou-se como se fosse uma manhã qualquer, puxando a bandeja de torradas mais próxima como se não tivesse acabado de sobreviver à corrida de Dia dos Namorados mais ridícula da história de Hogwarts. Uma jarra de suco de abóbora flutuou em sua direção, provavelmente Hermione, e ele se serviu um copo enquanto o caos se instalava ao seu redor. Dormiu bem, Potter? Perguntou Pansy sem levantar os olhos. Como um imperador, disse ele, quebrando a casca. Todos reviraram os olhos, Luna dando uma risadinha enquanto colocava uma fatia de torrada no prato de Harry. Claro que sim. Você teve um dia incrível com seu harém. Harry riu, empurrando o suco de abóbora na direção dela. Incrível é um pouco demais. Satisfeito, talvez. Astoria, já sentada cuidadosamente ao lado de Daphne com o queixo ligeiramente mais erguido que o habitual, deu um suspiro teatral. É mesmo? Exceto eu. Isso provocou uma onda de gemidos ao redor da mesa. Você ganhou um unicórnio de chocolate e um bilhete escrito à mão, apontou Hermione sem sequer levantar os olhos da sua agenda. Dizia quando você for mais velho, respondeu Astoria, tirando uma migalha da manga. Eu não sou uma criança, droga. Você tem 13 anos, disse Tracy, tomando um gole de chá.
13,5, corrigiu Astoria, como se isso resolvesse toda a questão. Ginny inclinou-se da cadeira do outro lado da mesa. Se isso te consola, eu tive que beijá-lo no topo da torre de astronomia enquanto meu traseiro congelava. Isso não me faz sentir melhor, disse Astoria secamente. Faz-me sentir excluída e mal vestida. Luna entregou-lhe um cisne de papel dobrado. Aqui, um pássaro de apoio emocional. Astoria olhou para o objeto por um longo tempo, depois o guardou na manga com uma expressão perigosamente próxima da satisfação. Tudo bem, mas no ano que vem terei meu próprio espaço. Fale com a comissão de agendamento da Daphne, disse Pansy sem levantar os olhos da sua torrada. Ela ficou com as partituras. Eu não tenho uma comissão de agendamento, murmurou Daphne, claramente mentindo. Você tem abas com códigos de cores, disse Susan, categoricamente. Ela recebeu anotações sobre o rodízio de funções, acrescentou Hermione. Eu as vi, até mesmo nas reuniões de terça-feira. Harry ergueu a xícara. Sinceramente, eu só vou aonde me mandam. Cala a boca, Potter, disseram 3 vozes em perfeita uníssono. Ele sorriu enquanto tomava chá. Um bando de românticos, não é? Mais para o lado prático, disse Susan. Já fizemos os cálculos. Você levou em consideração o risco de feitiço? Perguntou Hannah com suavidade. Porque eu não vou arrancar farpas de ninguém se outro buquê acabar amaldiçoado. Anotado, disse Daphne. Os arranjos de flores serão feitos pela Tracy daqui para frente. Não sou sua consultora de flores, respondeu Tracy, fazendo uma pausa. Embora eu tenha um catálogo. Pansy olhou para o outro lado da mesa. A essa altura, devíamos simplesmente abrir uma agência. Ah, não, disse Luna. Uma consultoria de relacionamentos. Com toda essa papelada. Hermione assentiu brevemente. Poderíamos chamar de Harry lidando com a rotação afetiva e a cedência romântica. Harry olhou fixamente. Isso não é uma sigla de verdade. Agora sim, disse ela sem constrangimento. Astoria inclinou-se para frente com a voz seca. Quando eu estiver no comando, vou mudar o nome. Todos esses nomes são um absurdo. Você não está no comando, lembrou Daphne. Ainda. Harry pegou a geleia e espalhou-a lentamente só para ganhar tempo. Vocês se dão conta de que estão falando em administrar minha vida pessoal como se fosse um maldito ministério, né? Ginny deu de ombros. Menos corrupção por aqui. E mais lanches, acrescentou Luna, roubando outra fatia de torrada. Fred se virou com um suspiro dramático. Gerenciamento de harém? Isso sim é que é campo de atuação. Poderia dar seminários, disse George. Como sobreviver ao dia dos namorados sem morrer? Um guia dos Weasley. Angelina roubou o suco de George. Você já estaria morto antes mesmo dos panfletos serem impressos. Alice ergueu o garfo. Aposto que ele também tem gráficos. Não, disse Harry firmemente. Pansy atirou o guardanapo nele. É porque ele não confia em nada que esteja escrito. Ele tem centenas na cabeça, pelo menos. Após o café da manhã, o grupo saiu do salão principal em pares e grupos dispersos, ainda rindo das brincadeiras anteriores. Harry liderou o caminho em direção à sala precisa. Ele caminhou de um lado para o outro 3 vezes, pensando no que eles precisavam. Um lugar para conversar, onde todos pudessem se acomodar e onde houvesse privacidade. A porta parecia como sempre, simples, de madeira maciça com uma maçaneta de ferro. Ele a empurrou e abriu. O interior havia mudado novamente. Agora parecia uma mistura de sala de estudos de Hogwarts com um aconchegante recanto. Estantes baixas revestiam as paredes, tapetes grossos acolchoavam o chão, e sofás largos e almofadas estavam espalhados como se alguém tivesse invadido metade dos salões comunais do castelo. Uma chaleira borbulhava em uma mesa próxima, ao lado de uma bandeja de biscoitos, e o ar tinha um leve aroma de chá com especiarias. Para alguns já era familiar. Daphne, Hermione, Tracy e o resto dos suspeitos de sempre. Mas para Cedric, Cho, Sully, Lavender, Parvati e Padma Patil, Angelina, Alicia e Meghan. Era a primeira vez lá dentro. Cho entrou atrás de Cedric, olhando ao redor com curiosidade silenciosa. Isso, não faz parte do plano do castelo, faz? Não, disse Harry, sentando-se na almofada mais próxima. Nem sequer existe no mapa. Lavender girou lentamente em círculos com suas tranças balançando. Isso é perverso. Sully passou a mão pelas lombadas de uma prateleira. É por isso que vocês somem às vezes? Tracy sorriu. Um dos motivos. Enquanto todos encontravam seus lugares, alguns em cadeiras, outros espalhados em tapetes, Hermione se levantou e tirou um longo rolo de pergaminho de sua bolsa. Muito bem, disse ela, alisando o papel sobre a mesinha no centro. Antes de ficarmos muito à vontade, preciso que todos que nunca estiveram aqui antes leiam e assinem isto. Parvati inclinou-se para a frente. O que é isso? Acordo de sigilo vinculativo, disse Hermione secamente. É proibido compartilhar a existência ou as funções da sala com qualquer pessoa que não tenha autorização prévia. Isso inclui professores. Principalmente professores. Angelina ergueu uma sobrancelha. É tão sério assim? Harry assentiu com a cabeça. Não é só para passar o tempo. Já usamos para planejar, treinar, esconder objetos amaldiçoados. O de sempre. Cada um dos recém-chegados teve a sua vez de ler e assinar. Cho franziu levemente o nariz, mas não discutiu. Fleur examinou o pergaminho como se fosse um contrato do ministério, e então assinou com uma caligrafia precisa e inclinada. Quando todos terminaram, Hermione enrolou o pergaminho novamente e o guardou. Ótimo. Isso está resolvido. Assim que isso foi resolvido, Harry se levantou e caminhou até onde a mesa e o pergaminho haviam sido retirados. Certo, começou ele, lançando um olhar para os rostos mais novos espalhados pela sala.
Como a maioria de vocês sabe, seja por meio de um berrador, um sussurro ou um profeta diário, Voldemort está de volta. Isso provocou algumas trocas de olhares entre os novatos. Lavender endireitou-se, Sully inclinou-se ligeiramente para frente e Meghan parou no meio de um gole de chá. Harry prosseguiu. Não adianta fingir que ele ficará quieto por muito tempo. Cedo ou tarde, a guerra vai chegar à nossa porta. E eu não gosto da ideia de ficar de braços cruzados esperando por ela. Ele cruzou os braços, os olhos percorrendo o grupo. É por isso que, com a total aprovação da Madame Bones, sim, da própria ministra, me foi dada permissão para ministrar treinamentos dentro de Hogwarts. Tecnicamente sob a égide do clube de duelos. Mas isto, ele gesticulou em direção à sala, está é a versão verdadeira. Desde o início do semestre, continuou Harry, temos ido muito além do que é ensinado nas aulas de defesa. Trabalho com feitiços, táticas, testes de campo, exercícios situacionais. Tudo que conseguimos encaixar entre as aulas e os horários de recolher. Ele se virou ligeiramente, seus olhos pousando primeiro em Cedric e Cho. Este é o seu convite para participar. Não é obrigatório. Fiquem e treinem. Ou não fiquem. Cho assentiu brevemente. Cedric não se mexeu, apenas recostou-se na cadeira, pensativo. Lavender pareceu se arrepender um pouco de não ter trazido um caderno. Parvati e Padma trocaram olhares. Angelina deu um leve sorriso de canto, com o cotovelo apoiado no joelho dobrado, e Alicia cruzou os braços, já examinando o espaço como se estivesse procurando um lugar para se esconder. Meghan não disse nada, mas Harry percebeu a leve tensão em seu aperto na caneca. Eu não pego na mão de ninguém, disse Harry em seguida. Se você não consegue improvisar feitiços ou acha que vai se safar só por causa do seu brasão da casa, evite o constrangimento e desista agora. Encantadora como sempre, murmurou Pansy de seu lugar perto da janela. Eu tento, respondeu Harry prontamente, e parte da tensão no ar diminuiu. Mas acrescentou, olhando para trás, para a nova multidão, se vocês estiverem dispostos a aparecer, a fazer a sua parte e a não serem inúteis, então serão bem-vindos. Capítulo 449. Harry estava parado dentro do Três Vassouras, bem em frente à lareira, onde o calor pouco fazia para amenizar o clima. O salão estava lotado. A maioria dos lojistas estava lá. Madame Rosmerta encostada no balcão, braços cruzados. O velho senhor Dunstable dos Correios, agarrando seu cachecol como se fosse voar. Alguns moradores mais jovens estavam mais ao fundo, e atrás de Harry, seu grupo habitual se espalhara, com Tonks encostada na parede perto do balcão, braços cruzados. Os cabelos oscilando entre um tom lilás escuro e... Harry tirou um distintivo do bolso e o ergueu para que refletisse a luz. Muito bem. Para começar, não estou aqui para bater papo. Estou aqui em cumprimento a uma lei concedida pela própria ministra da Magia, Madame Amélia Bones. Isso chamou a atenção de algumas pessoas. Ele deixou o peso do nome pairar sobre sua cabeça por um instante, depois guardou o distintivo novamente no bolso. Bem, a maioria de vocês já ouviu falar disso, seja pelo profeta diário, por fofocas ou pela coruja de algum primo. Voldemort está de volta. Vivo, perigoso e se fortalecendo. Um murmúrio baixo percorreu a sala, suave, inquieto, mas ninguém gritou. Ninguém saiu. Todos tinham visto os jornais, alguns até as imagens, quando Harry as mostrou logo após o torneio. Desde o ano passado, recebi ordens para reunir forças em preparação para a guerra que se aproxima. E sim, haverá uma guerra. Vocês podem esperar que ele desapareça novamente, mas não vai. E não pretendemos ficar sentados esperando sermos abatidos. Ele deu um passo à frente, apoiando a mão em uma das mesas menores. Comecei com os alunos. Venho treinando-os período após período discretamente, com a total aprovação do Ministério. Mas não é suficiente. Vocês vivem mais perto do limite do que qualquer um deles. Quando o problema chegar, Hogsmeade não será poupada. Ele olhou em volta. Então decidi transformar esta vila em algo duradouro. Uma fortaleza, se preferir. Não com torres e fossos, mas com proteções adequadas. Postos de vigilância. Casas seguras. Moradores treinados. Uma base de resistência apropriada. Harry acenou brevemente com a cabeça na direção de Rosmerta. Este lugar, suas lojas, suas casas, tudo será protegido. Mas não vou fingir que é um trabalho simples. Levará meses. Trabalho, magia, coordenação. E um pouco de paciência com pessoas como eu que aparecem para fazer discursos. Isso provocou algumas risadas dispersas. Ele olhou por cima do ombro. Tenho ajuda. Vocês verão mais deles. A professora Tonks, Auror certificada pelo Ministério. Ela coordenará as patrulhas. Tonks acenou preguiçosamente. Sim, olá. Não se preocupe. Eu só lanço feitiços em quem pede. Alguns dos outros vocês talvez já conheçam. Daphne, Tracy, Hermione, Neville, muitos rostos familiares. E antes que alguém diga algo, não, eles não são crianças brincando de soldadinhos. Eles conhecem mais feitiços do que a maioria dos bruxos de elite. Vocês vão ver. Ele se virou para o quarto. Agora, você tem uma escolha. Ninguém está te obrigando a lutar. Quer fazer as malas e desaparecer? Ninguém está te impedindo. Quer ficar, mas manter a cabeça baixa? Tudo bem também. Mas se você ficar e quiser que esta vila resista quando o resto afundar, você precisará ajudar. O senhor Dunstable levantou a mão com a voz um pouco rouca. Que tipo de ajuda estamos falando? Treinamento básico para os interessados. Criar feitiços de proteção em torno de prédios importantes. Ajudar-nos a rastrear assinaturas mágicas estranhas ou recém-chegados. Se você tem habilidade com varinhas, ótimo. Se não, encontraremos outras utilidades.
Precisaremos de especialistas em poções, mensageiros e olhos na rua. Uma mulher lá do fundo, a dona da loja de penas, pensou Harry e perguntou: Você está dizendo que vamos transformar este lugar inteiro em um campo de guerra? Harry balançou a cabeça. Não é um acampamento. É uma fortaleza. Vocês continuam com suas vidas. Nós garantimos que essas vidas não sejam dizimadas quando os comensais da morte baterem à nossa porta. Alguém da frente perguntou: E quem é o responsável por tudo isso? Você? Harry não hesitou. Eu e a equipe. Tenho autorização do ministro. Se isso ajudar, pensem em mim como organizador. Todos vocês terão voz, especialmente os gerentes das lojas. Mas se vocês estão perguntando se serei eu quem tomará as decisões difíceis, então sim. Houve um breve silêncio. Tonks deu um passo à frente, com as mãos nos bolsos. A ministra lhe concedeu plena autoridade, disse ela, acenando com a cabeça na direção de Harry. Até eu fui designada para Hogwarts por indicação dele. Então sim, eu recomendaria não subestimá-lo. Alguns murmúrios percorreram a sala novamente, mais baixos desta vez. Madame Rosmerta ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. O sujeito da farmácia, o Sr. Bellamy, parecia estar reconsiderando cada comentário sarcástico que pudesse ter feito antes. Harry não se deu ao trabalho de acrescentar nada. Deixou as palavras de Tonks pairarem no ar e deu de ombros, como se não fosse discutir se alguém quisesse tentar a sorte. Lá do fundo, uma das bruxas mais jovens, uma garota alta de luvas grossas da loja de plantas, levantou a mão. O que vocês precisam que façamos primeiro? Harry olhou para Tonks e depois voltou a atenção para o quarto. O primeiro passo é um mapeamento adequado. Pontos fortes e fracos das proteções, caminhos livres. Temos a passagem mágica do lado de Hogwarts, mas a vila precisa de sua própria autorização. Ele apontou para Tracy, que deu um passo à frente segurando um pergaminho enrolado. Este é o seu levantamento inicial, disse ela, abrindo-o rapidamente. Marcamos rotas para a patrulha, possíveis zonas de lançamento de feitiços e locais onde instalaremos amuletos de vigilância. E antes que você pergunte, acrescentou Daphne ao lado dela, com os braços cruzados, sim, inclui o cabeça de javali. Aberforth grunhiu uma vez, o que interpretamos como aprovação. Isso provocou algumas risadas. Cedric, que estava encostado na parede do fundo observando tudo atentamente, bufou, tentando parecer sério. Harry estendeu o mapa sobre a mesa perto da lareira. Ele brilhava levemente, pontilhado com pequenos marcadores luminosos, nomes e pegadas deslizando sobre o esboço do Três Vassouras. Os aldeões se inclinaram para a frente. Alguém soltou um assobio baixo. Outro murmurou algo inaudível. Então uma voz, aguda e incrédula, interrompeu a conversa. Merlin, isso é real? Harry assentiu com a cabeça, batendo com o dedo na superfície do mapa. É bem real. Ele foi construído com base na rede de proteções que comecei a colocar ao redor da estalagem. Cada ponto que você vê representa alguém que está lá dentro. Alguns dos lojistas se aproximaram, espiando por cima dos ombros. Ele deixou a frase no ar por um segundo. Vocês receberão uma cópia do mapa das suas lojas. Saberão quem está passando em frente às suas vitrines antes mesmo de baterem. Agora, ouvia-se mais murmúrios. Vou compartilhar mapas como este com pessoas-chave, acrescentou Harry. Este é o teste. Se funcionar durante o fim de semana, vou estender a estrutura para toda a vila. Lojas de esquina, vielas, depósitos de vassouras. Em todo lugar. Isso provocou uma onda de murmúrios, nem todos nervosos. Algumas cabeças assentiram. Então, se algo estranho aparecer, como estranhos rondando por perto ou espinhos mágicos, vamos detectar logo no início. A moça da loja de plantas falou novamente. Mas e a privacidade? Harry assentiu uma vez. Justo. Você poderá desativar seu próprio marcador. Temporariamente, não permanentemente. É para impedir bisbilhotices, não para ativá-las. Não estou aqui para espionar se vocês estão se agarrando no beco atrás dos pinvites. Isso provocou alguns resmungos. Fred tossiu de forma suspeita. Angelina não olhou para ele. Harry continuou, mas não vou dourar a pílula. Se você faz parte disso em patrulha, treinamento, lançando feitiços, você vai aparecer quando estiver em atividade. Esse é o trabalho. Você quer os alertas, então você dá um pouco de visibilidade. Justo, disse Bellamy, de braços cruzados. De qualquer forma, perderemos nossa privacidade se os comensais da morte aparecerem. Exatamente, disse Harry. Assim, pelo menos somos nós que estamos assistindo. Ele acenou com a mão e o mapa encolheu, transformando-se novamente em um pergaminho que se amarrou cuidadosamente. Tracy o pegou enquanto flutuava em sua direção e o guardou em uma mochila. Próxima etapa, linhas de suprimento. Estamos organizando os lotes de poções do castelo, mas os ingredientes vão acabar rápido. Quem tiver estoque mesmo que básico, nos mande uma lista. Vamos monitorar o que está disponível, o que precisa ser trocado e o que é muito arriscado para guardar. Percebendo a tensão ainda presente no ar, Harry esboçou um sorriso discreto e se recostou na cadeira mais próxima. Ainda não é tão grave assim. Voldemort está por aí tentando reunir um exército. Ele não voltará tão cedo. Isso não significa que vamos ficar aqui de braços cruzados, mas também não vamos ser aniquilados antes do amanhecer. Alguns ombros relaxaram. Os lojistas assentiram com a cabeça em silêncio. As conversas começaram aos pares e trios, planos, nomes, lojas, patrulhas. Bem, disse Rosmerta secamente, enchendo outro copo. Já tive companhia pior do que adolescentes armados. Capítulo 450. O grupo de Harry se dirigiu para um conjunto de cadeiras perto da lareira, longe da multidão da vila. Tonks sentou-se em uma delas, passando uma perna por cima do braço da cadeira como se fosse dona da estalagem. Certo, disse ela, jogando um biscoito na boca, a ministra mencionou que você tem outra força em ação, do lado de fora do castelo. Por que eu ainda não os vi?
A pergunta fez com que algumas cabeças se virassem. Hermione lançou-lhe um olhar fulminante, Daphne olhou para ele com perspicácia por cima do chá. E até Pansy ergueu uma sobrancelha do seu lugar junto à janela. Harry pareceu envergonhado. Eles não são da escola. Nem daqui perto. Estão por aí fazendo outras coisas. Outras coisas, repetiu Tonks, olhando para ele. Úteis. Não guardo segredos por diversão, disse Harry. Se eu os revelar agora, perdemos a utilidade deles lá fora. E se forem vistos comigo, aí é outro problema. Por enquanto, é melhor que fiquem onde estão. Tracey bateu os dedos no cálice. Foram eles que resolveram a questão da limpeza do Clocktour, não é? Harry assentiu com a cabeça uma vez. Entre outras coisas. Ginny inclinou a cabeça. Você tem uma equipe que joga por fora? Algo assim, disse Harry. Tia Amélia queria mais do que Hogwarts estava coberta. Então eu me esforcei um pouco. Tonks assobiou baixinho. Vocês estão mesmo fazendo a versão burocrática de uma guerra. Não sei se estou impressionada ou preocupada. Um pouco de cada é justo. Após a reunião da aldeia, Harry passou os dias seguintes organizando tudo de forma adequada. Chega de tarefas vagas, chega de ficar perambulando com objetivos imprecisos e intenções vagas. Todos receberam tarefas claras, diretas, sem espaço para reclamações, mesmo que Tracey tenha tentado uma ou duas vezes. Você acabou de nos transformar na filial de Hogwarts do Departamento de Mistérios, murmurou ela enquanto folheava o pergaminho de tarefas que ele lhe entregará. Um pouco mais competente do que aquela turma, respondeu Harry, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos. Tracey estreitou os olhos, mas não insistiu. Daphne, já debruçada sobre a mesa ao lado delas, bateu com a varinha no pergaminho. Muito bem, explique isso de novo. Você nos separou por quê? Por habilidade ou por atitude? Ambos, disse Harry, finalmente erguendo os olhos. E quem realmente aparece em vez de se esconder atrás da lição de casa. Isso lhe rendeu um resmungo de Hermione, que já estava rabiscando uma sequência de feitiços ao lado de Susan. Alguns de nós somos capazes de fazer as duas coisas, obrigada. Exatamente por isso que você lidera a área de runas e encantamentos estruturais, respondeu Harry. Hermione nem tentou contestar. Ela simplesmente sublinhou o nome e passou a lista para Daphne. Susan ergueu os olhos das suas anotações. Vamos começar a arrumação das enfermarias de verdade amanhã? Boa noite. Tonks quer limpar a extremidade oeste primeiro, disse Harry. Até lá, você vai revisar o estoque com a Hannah. Analise todas as caixas que as lojas entregarem e lixe o que for útil. Hannah deu um pequeno gemido. Se ela fizer outro gráfico, vou amaldiçoar a tinta. Você adora as paradas musicais, murmurou Susan. Adoro usar códigos de cores, em vez de ficar soterrada em rótulos de potes que dizem talvez exploda. Ponto. Do outro lado da sala precisa, Fred discutia com George sobre a colocação de linhas mágicas de sinalização perto da padaria. Olha, se as inclinarmos 3 graus para o oeste, os feitiços de sinalização não interferirão com os feitiços de aquecimento dos scones. Não vou sacrificar a temperatura da massa em nome da segurança, declarou George. Alguns limites não podem ser ultrapassados. Angelina passou por eles com uma pilha de pedras de proteção debaixo do braço. Resolvam isso ou vou mandar os dois para o banheiro. Perto dali, Cho, Parvati e Lavender observavam Daphne revisar o mapa estrutural da vila em uma prancha flutuante. Padma pairava atrás delas, apontando ocasionalmente pontos fracos. Sully, que se mostrará assustadoramente perspicaz com feitiços sutis, estava com Tracey catalogando o que ela chamava de absurdos mágicos suspeitos. Da adega do boticário. Pansy entrou por volta do meio da tarde, deu uma olhada no nível de ruído e ergueu uma sobrancelha. McGonagall sabe. Estão convocando você. Harry, que estava no meio de uma triagem de uma caixa de marcadores de proteção com Tracey, nem sequer se mexeu. Acenou rapidamente com a cabeça e se levantou, limpando as mãos no suéter. Continuem. Volto antes que alguém coloque fogo em uma almofada. Tracey mal ergueu os olhos. Aquele era Fred. Foi o George, disse Fred do outro lado da sala. Vocês dois são culpados, murmurou Daphne, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos do mapa que estava ajustando. Harry saiu, fechando a porta da sala atrás de si com um clique suave. Ele alcançou a escada em espiral do lado de fora do escritório do diretor, murmurou a senha atual, penas de açúcar, e subiu os degraus assim que ela começou a girar. O gabinete do diretor estava escuro, as janelas altas embaçadas. Dumbledore não estava lá, como era de se esperar. Provavelmente jogando xadrez com comensais da morte de novo. Harry imaginou que dessa vez seriam os monitores, mais fácil na verdade. E de fato, quando a porta se abriu, lá estavam os 4 chefes de turma. McGonagall estava de pé ao lado da escrivaninha, de braços cruzados. Snape espreitava perto da lareira, com as vestes farfalhando como sempre. Flitwick sentou-se na beirada de uma cadeira de encosto alto, com um olhar levemente curioso. Sprout tinha sua habitual expressão de jardineira, lama nas mangas. Postura séria e objetiva. McGonagall apontou para a cadeira vazia em frente à mesa. Senhor Potter. Harry sentou-se, acenando com a cabeça uma vez para cada um dos professores. Professores. Ele enfiou a mão em suas vestes, tirou o pequeno distintivo que Amélia lhe dera e o colocou sobre a mesa com um leve toque. O emblema polido do ministério refletia a luz da vela. Modelo padrão. Bastante simples, mas inconfundível com o selo oficial gravado no metal. McGonagall suspirou, como se já esperasse por isso, mas ainda assim torcia para estar enganada. Então você é uma intermediária agora? Tecnicamente, disse Harry, recostando-se ligeiramente na cadeira. Mas eu não estou usando vestes com dragonas, se é isso que te preocupa. Flitwick sorriu radiante, praticamente saltitando na ponta dos pés. Não é surpresa, na verdade. Você é um dos alunos mais capazes que tive o prazer de ensinar.
Harry retribuiu o sorriso. Obrigado, professor. Embora a maior parte do meu trabalho ultimamente seja garantir que não sejamos pegos desprevenidos. McGonagall arqueou uma sobrancelha. Então é isso que está acontecendo em Hogsmeade? Harry assentiu com a cabeça, enfiando a mão no bolso e tirando um quadrado de pergaminho dobrado. Ele se expandiu no instante em que tocou a mesa. Ninguém questionou como cabia em suas vestes, nem se era legal. Ele estendeu o mapa, revelando um layout completo de Hogsmeade e do vale circundante. Pontos brilhantes marcavam postos de guarda, rotas de patrulha, amuletos de loja e vários ícones que se moviam conforme ele apontava. Foi aqui que começamos, disse Harry simplesmente. Proteções básicas, reforço rúnico em edifícios-chave, postes de encantamento mapeados ao redor das vias principais e sinalizadores de rastreamento. Sprout inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos semicerrados ao observar um conjunto de amuletos perto da área verde a leste. Aquilo foi feito por Sinvites? Sim, professor, Harry assentiu. Eles estão instalando uma pedra de retransmissão. Ela não estará ativa até testarmos a intensidade do sinal na sexta-feira. Snap, de seu posto habitual perto da lareira, deu um grunhido baixo. E você está testando esses posicionamentos por conta própria, presumo. Tracy e Daphne estão liderando o mapeamento com o apoio de Luna e Sully, respondeu Harry. Fred e George estão cuidando dos pontos de interferência mágica. Eu estou supervisionando os posicionamentos finais. Você confia nos gêmeos Weasley para que tenham integridade mágica? Perguntou Snape visivelmente perplexo. Harry deu um sorriso irônico. Eles testam cada linha. Se quebrar, eles sabem. E se não quebrar, eles dão um jeito de quebrar de qualquer jeito. McGonagall soltou um resmungo muito fraco. Flitwick estava olhando atentamente para as anotações flutuantes. O trabalho de alinhamento nisso não é técnica militar padrão do Ministério. Não é, disse Harry, tocando a borda do mapa com 2 dedos. Hermione reconstruiu a sequência do zero. Ela consegue elaborar um novo esquema de proteção no meio do feitiço e realizar um teste em camadas antes de aplicá-lo. Nenhum dos professores pareceu particularmente chocado. Na verdade, McGonagall deu um leve aceno de aprovação. Sprout parecia já saber de tudo há anos. Snap, como sempre, não se deu ao trabalho de esconder sua desaprovação em relação à maioria dos professores, mas não pareceu minimamente surpreso no caso de Granger. Luna está cuidando das proteções perimetrais mais suaves, acrescentou Harry, ajustando a borda do pergaminho. Ela é estranha com teoria, mas dê a ela uma estrutura aberta e ela ancorará feitiços melhor do que a maioria dos encantadores licenciados. Flitwick deu uma risadinha, balançando levemente na ponta dos pés. Sim, a compreensão que a senhorita Lovegold tem da sobreposição livre de camadas é bastante intuitiva e confiável, disse Harry. Ela e Sully têm rastreado interferências mágicas com uma espécie de circuito de monitoramento que construíram a partir da assinatura sonora ambiente do castelo. Ele mencionou os nomes dos outros enquanto desenrolava o mapa em direção à beira da mesa. Susan está cuidando da logística de poções com Hannah. Elas estão se coordenando com Madame Pomfrey e preparando poções nos laboratórios da Sonserina. Pance está catalogando estranhos detritos mágicos. Ela tem um talento especial para identificar itens amaldiçoados que ninguém mais percebe. Parvati e Padma estão trabalhando com escaneamento estrutural com Lavender Brown e Draco. Cho está planejando rotas aéreas com Gina e Cedrico. Ao final, os professores estavam claramente impressionados, mesmo que nenhum deles o tenha dito abertamente. Sprout foi a primeira a falar. Por que vocês não pediram ajuda? Perguntou, genuinamente intrigada. Todos pareceram um pouco decepcionados. Harry sentiu um lampejo de culpa, mas não desviou o olhar. Sinto muito, professores. De verdade, todos nós assinamos um acordo vinculativo, selado magicamente. Nada sai daqui a menos que seja aprovado pelo grupo. O que mostrei a vocês agora é apenas a superfície. Qualquer coisa além disso corre o risco de comprometer o que construímos. E francamente, não achei certo pedir que vocês assinassem um juramento mágico só para nos ouvir. Me senti desrespeitoso. Flitwick acenou levemente com a cabeça, os dedos tamborilando de leve no braço da cadeira. Sprout murmurou pensativa com os braços cruzados. Snap permaneceu em silêncio, embora seus olhos não se desviassem de Harry. McGonagall franziu a testa não exatamente em desaprovação, mas também não satisfeita. Entendo, disse ela. Mesmo assim, se precisar de ajuda em algum momento. Eu sei, disse Harry, esboçando um leve sorriso. Obrigado. E talvez eu faça isso eventualmente. Mas por enquanto está funcionando. Ela acenou brevemente com a cabeça, embora a expressão de desagrado não tenha desaparecido completamente. Harry se levantou, pegando o mapa. Se é só isso, vou me retirar. Os 4 diretores assentiram com a cabeça com diferentes graus de incisividade. Flitwick ofereceu um sorriso alegre. Sprout lançou-lhe um olhar afetuoso. McGonagall esboçou um breve olhar de aprovação e até Snape acenou com a mão. Adeus, acrescentou Harry, lançando um olhar para o suporte do chapéu. O chapéu seletor deu um farfalhar sonolento. Fawkes, acrescentou ele para Fênix, empoleirada acima da porta, que respondeu com um trinado baixo. Harry saiu, e a porta se fechou com um clique atrás dele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.